mais do que bem-vindos a mais um episódio da TV Axo e também via podcast, ACSO Cast, enrolei tudo. Hoje o assunto importantíssimo vai tirar dúvidas de empreendedores, de muitas pessoas aí, até pessoas físicas também, na área jurídica. E para falar sobre isso, trago aqui, representando, né, a diretoria executiva da Associação Comercial, Dr. Newton Silva César Júnior, que é vice-presidente da Axo, e nosso convidado, Dr. João Valdir Araújo, né, que é advogado. Aqui tem, olha, o currículo é bastante extenso, viu, gente? Mas advogado formado aí pela FADTU em 97, né, Dr. João? Ex-professor de Prática Processual Civil das Faculdades Integradas de Itapetininga e das Faculdades Evolução, na cadeira de História do Direito. Também ex-coordenador da Comissão de Prerrogativas Profissionais da OAB Sorocaba, especialista em Direito Tributário pelo Centro de Extensão Universitária de São Paulo, especialista em Processo Civil pela FADTU e também advogado empresarial e também aí consultor lá na Associação Comercial. Muito bem-vindos, obrigada pela presença de vocês. E hoje o assunto a gente já atestou aqui que não vai dar conta de falar tudo que precisa falar, mas quem sabe aí outros episódios virão. Mas apresentem-se, deem as suas boas-vindas aí. Muito obrigada mais uma vez. Nós que agradecemos, a Associação Comercial se sente privilegiada por ter a oportunidade de trazer ao seu associado temas tão importantes da área jurídica, áreas que com certeza fazem parte do dia a dia do empreendedor, do comerciante, do empresário, e essas dicas que serão dadas hoje aqui são dicas extremamente valiosas. Então, convido a todos aí a permanecer conosco e aprender um pouco mais. É isso aí, doutor João. Eu agradeço a oportunidade de estar falando aqui em nome da associação, né, na qualidade aqui de responsável pelo departamento jurídico. Estou um pouco intimidado, porque achei o estúdio muito bonito, estúdio chique, né? Vocês trouxeram 2 advogados para conversar com vocês no mesmo dia, então assim, o assunto não vai se esgotar com certeza. E é importante que a gente deixe aí já uma porta aberta, que talvez seja a primeira de várias conversas, porque os assuntos que nós vamos tratar, eles não vão se esgotar hoje. E é mais no sentido de trazer pro nosso associado, né, uma noção básica do que o nosso departamento realiza, né, a favor dele, dentro de uma série de limitações que nós vamos colocar aqui. E para que ele entenda a importância de um aconselhamento jurídico, né, no dia a dia do exercício da atividade comercial. Mas eu estou muito feliz de estar aqui, é a primeira oportunidade, espero que hajam outras, e estou à disposição para o que for necessário na nossa conversa de hoje. Obrigada, doutor João. Obrigada, doutor Newton. Acho que é mais do que importante que nós temos, conversando só um pouquinho aqui, gente, a gente já percebeu que a maioria das pessoas comuns, né, não tem ideia do que acontece no mundo jurídico. E vão fazendo as coisas sem ter muita noção, né, do que, sendo os resultados catastróficos que podem ocorrer, não muito à frente, não. Né? Então, doutor João, primeiro eu gostaria que o senhor falasse dessa consultoria, né, que a Associação Comercial oferece aí para os associados, né, para os empresários, até para pessoas físicas também, mas como que funciona, né, quais são as limitações, enfim, depois a gente fala como procurar, o que fazer, mas vamos por partes. Okay, bom, o trabalho é um trabalho de aconselhamento jurídico. A ideia é que o associado, né, que no nosso quadro societário, nós temos hoje pessoas que são profissionais autônomos, nós temos os microempreendedores individuais, nós temos as sociedades empresárias unipessoais, as limitadas. Então, dentro da gama de pessoas que a gente nós atendemos apenas ao associado, né, fazendo um aconselhamento jurídico, que é uma parte do serviço que eu presto, porque eu sou contratado da entidade para auxiliar a entidade nas questões de natureza jurídica que surgem no exercício da atividade da entidade. Certo. E como bônus, a entidade trouxe a possibilidade de se prestar um aconselhamento jurídico para o associado. O que é o aconselhamento jurídico? É muitas vezes a necessidade de direcionamento do associado para que ele procure um profissional da área do direito que vá assisti-lo efetivamente, porque a gente não pode, eu não posso trabalhar
resolvendo questões próprias do associado, atendendo como advogado da entidade, porque eu vou incidir nas figuras de inculcação ou captação de clientela, que são infrações éticas previstas no Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, eu tenho uma vedação expressa para isso. Mas eu posso aconselhar. Então, muitas vezes a pessoa vai nos procurar, tem uma dúvida, eu esclareço, direciono, olha, você precisa procurar um advogado civil, você precisa procurar um advogado da área trabalhista, você precisa procurar um previdenciarista, você precisa procurar alguém da área comercial, né? E o seu problema é esse, a gente faz um diagnóstico, então a pessoa chega, apresenta a queixa, a gente ouve, faz, né, uma anamnese rápida para entender exatamente quais são as dúvidas, qual é o problema. Às vezes o problema principal não está nem naquela dúvida que ele traz. Ele surge na conversa. E a partir dali a gente fala, olha, você precisa procurar um profissional, seu problema é esse aqui, e você pode tomar essas medidas para tentar mitigar ou tentar resolver. Quando o assunto ele é passível de resolução na esfera extrajudicial, ou seja, sem a necessidade de você entrar com o processo, você orienta a pessoa, aconselha que ele resolva de tal forma, mas sempre que necessário, procure um profissional do direito, né? Eu também não posso indicar profissionais, sim, que de certa forma é uma forma de você captar, né? Mas eu direciono, falo, você pode procurar, né? Às vezes eu até indico a Ordem dos Advogados do Brasil, quando é caso de ser pessoa física, que tenha possibilidade de conseguir assistência judiciária através do convênio da OAB com a Defensoria. Mas é muito raro, né? Porque o empresário normalmente ele tem uma certa condição financeira, que é o que a gente estava conversando aqui, inclusive, antes desse podcast, né, iniciar. E isso por si só, essa situação econômica, ela já veda o auxílio via Defensoria Pública. Então a gente sempre orienta. Mas nós estamos lá para prestar um aconselhamento jurídico, creio eu, de qualidade para a pessoa, para que ela tenha uma noção, tenha um norte, e a partir dali ela vá atrás de um profissional e solucione o problema dela. Que o doutor Newton estava falando também, né? A credibilidade que a associação comercial impute aí, de você falar, meu Deus, por onde eu começo, né? O que eu faço? É isso mesmo, né, doutor Newton? Não tenha dúvida nenhuma. Um ponto extremamente importante que o empresário, que o empreendedor, que o profissional autônomo, enfim, que o nosso associado tenha em mente é que a advocacia preventiva, ela, além de ser muito mais eficaz, ela é muito mais barata. O que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes, antes de se fazer alguma coisa, é importantíssimo consultar o seu advogado de sua confiança. É importante se aconselhar. E o trabalho que o Dr. João faz lá na nossa entidade, de aconselhamento, ele, se for feito de maneira antecipatória, ela torna-se um aconselhamento muito mais produtivo. O que nós, infelizmente, vimos com muita frequência é que o empresário, ele não se socorre do profissional e deixa as coisas acontecerem, e muitas vezes depois que elas acontecem, ela vai acabar chegando no Poder Judiciário através das ações judiciais, e com isso vai ter muito mais dificuldade para se resolver num prazo que muitas vezes não é aquele que ele gostaria, e com muitas vezes um agravante muito grande, que é o custo de uma ação judicial, e o pior ainda, o custo de uma derrota. Então é importantíssimo que o associado saiba da importância de estar sempre assessorado, acompanhado de um profissional do direito, um profissional habilitado que possa dar a ele o suporte que ele precisa. Às vezes, uma ou outra pessoa pode erroneamente imaginar que não precisa de um advogado. Mas eu costumo dizer que o direito está para a vida das empresas, do empresário e até, na verdade, do cidadão comum, assim como a matemática está para os nossos dias. Então, quando a gente começa aqui a imaginar quantos minutos a gente já falou, quantos minutos a gente ainda vai falar,
poxa vida, o meu salário durou só 20 dias do mês, não é? Né? Nossa, eu precisava ganhar 30%, 50% a mais do que eu ganho. Enfim, nós não usamos a matemática todos os momentos da nossa vida. E o direito não é diferente. Eu vou dar alguns exemplos aqui, onde vocês vão identificar exatamente isso que eu estou dizendo. Lanço aqui uma pergunta. Quem na vida nunca fez um contrato de locação? Pois é. Quem, por exemplo, nunca foi a um supermercado, a um shopping e deixou o seu carro estacionado, mesmo que não tenha a obrigação de pagar pela permanência do carro ali, ele está fazendo um contrato de depósito gratuito ou oneroso, aonde o proprietário daquele imóvel traz para si uma responsabilidade pelo cuidado, pela manutenção, pela guarda do bem que foi ali depositado. Quando a gente fala, por exemplo, em direito do consumidor, muitas vezes o associado, que é muitas vezes o fornecedor, ele se esquece que antes de ser fornecedor, ele é consumidor. E nós somos consumidores desde a hora que acordamos. Você pode me perguntar, mas como assim desde a hora que acordamos? E eu vou exemplificar para que vocês tenham uma ideia exata do que eu estou falando. Quando acordamos, qual é a primeira coisa que fazemos? Levantamos, claro, abrimos os olhos e acendemos a luz se estiver ainda escuro. Quando acendemos a luz, o que nós estamos fazendo? Um contrato de prestação de serviço de consumo de energia elétrica. Como está a cabeça do advogado? Tudo é contrato, gente. Não é tudo contrato. Direito, Larissa, é vida. Sem querer parecer corporativista demais, todos os atos que nós praticamos no dia a dia, eles têm reflexo no mundo jurídico. A gente aprende isso no banco de faculdade. Sim. Quando você se relaciona com uma pessoa, quando você conversa com uma pessoa, quando você xinga uma pessoa, quando você faz um contrato, né? O contrato ele não precisa ser escrito, né? O contrato ele pode ser verbal. Quantas vezes, né? A gente não conhece pessoa que alugou uma casa de boca, né? Que cedeu alguma coisa, que combinou um trabalho de boca, né? Então assim, mas tudo que a gente faz, absolutamente tudo que nós fazemos, eles têm reflexo no mundo jurídico. Mas o advogado defendendo, não é, gente. Se você, né, pegar as notas básicas de todas as legislações, você vê. Todos os atos que nós praticamos tem. Então, assim, sem querer parecer corporativista demais, mas sendo um pouco, a gente tem que entender que existe uma importância intrínseca no exercício da atividade de advogado. E a entidade, reconhecendo isso, ela fala, não, eu preciso colocar o mínimo necessário ali para o associado. Sim. Né? Então, a partir deste momento, e nós estávamos conversando isso aqui antes de começar a gravação, justamente esse fato. Não é da natureza do brasileiro a utilização do profissional do direito, advogado, de forma preventiva, que é o Dr. Newton explanou muito bem no início da fala dele, né? Porque é justamente isso. O que custa menos para mim? Eu me antecipar a uma situação e agir, né, de forma profilática, Sim. ou esperar o problema acontecer, criar um contencioso e procurar um advogado e passar por todo o estresse que é um processo judicial. E como o Dr. Newton falou, tem um custo, e o custo não é só financeiro, é emocional, é de tempo. Nós vivemos uma época em que as relações elas são muito rápidas. Então você precisa, e você está disponibilizando um tempo às vezes muito precioso para resolver uma questão que poderia lá atrás ter sido mitigada, ter sido resolvida, ter sido evitada. Mas é muito da cultura, né, do nosso país, cultural. De não resolver, quer dizer, não prever nada, né? Resolver quando o negócio... depois eu vejo. Sim, e depois quando a gente, inclusive, fala em cultura, o que nós também vimos com muita frequência são os mitos, né? Os mitos. Então, por exemplo, na área do consumidor, quem, por exemplo, já não entrou num estacionamento e viu aquela placa lá, não nos responsabilizamos por objetos deixados dentro do carro, né? Como se aquela placa fosse o suficiente para afastar a responsabilidade do fornecedor. E muitas vezes as pessoas creem nisso.
Sim. E até o consumidor também crê, porque ele leu ali e ele acreditou. Não, poxa vida, eu deixei aqui um objeto e agora esse objeto não está mais. Claro que nós não estamos aqui falando na questão de prova, que é outra história, não é? Mas só para dizer que isso é mito. Outra coisa que a gente vê com muita frequência é os vendedores de carros usados, uns dizendo, não, produto usado não tem garantia, o que é um mito. Ou quando não, diz, olha, a garantia é só do motor e do câmbio. Como se a gente pudesse dividir o carro e dizer, olha, né, é só o motor ou o câmbio. Cada partezinha diferente ali. Claro que a gente também não está aqui defendendo o consumidor de maneira irresponsável, dizendo, olha, o carro lá tem 20 anos, então aquela bateria que nunca foi trocada e depois de um mês de comprado, ele der problema, vai ter que trocar. Não é isso que nós estamos falando. Isso seria irresponsabilidade nossa. Mas o que nós estamos dizendo é que todo produto que é vendido, ele tem a sua garantia. E o fato de que o fornecedor muitas vezes diz, não, a garantia é só disso ou daquilo, isso não o isenta, não retira dele a responsabilidade. Então é importantíssimo que se saiba que muitas vezes o que se está praticando culturalmente, pelos costumes, pelas reiteradas vezes que já se praticou aquilo, não quer dizer que ela seja de fato verdadeira. Então é importante não só o consumidor saber disso, mas principalmente o nosso associado, o nosso fornecedor. O empresário desavisado. Sem querer polemizar o assunto ou entrar atrito com o meu coordenador aqui, né? A gente tem que lembrar do nosso associado. Sim. E, assim, existe também, na minha opinião, muitas vezes, e eu não estou querendo falar mal do Código de Defesa do Consumidor, que é uma legislação salutar, necessária, né? Que é muito benéfica para o nosso país, existe uma supervalorização, às vezes, do consumidor. Né? E falando de mitos também, tem aquelas questões, por exemplo, às vezes o empresário ele se coloca numa situação ruim justamente por não conhecer até onde que vai a extensão dos direitos do consumidor. Né? E assim, então, daí entra a figura do advogado, que é muitas vezes para aconselhar, fala, olha, até aqui essa pessoa tem razão, daqui para cima não. Então, se tiver alguma coisa, você pode atingir até aqui. Entendeu? O que muito vendedor de carro usado não faz. Que deveria fazer, mas isso é burocrático, gera uma série de... Né? Estou vendendo um carro usado de 10, 12 anos, né, para uma outra pessoa. Apresenta para ele exatamente as condições gerais do veículo por escrito. Olha, o carro está assim, assado, está nessas condições, está isso aqui, talvez tenha que fazer isso aqui, está chegando a época de fazer isso, tá cá. O carro, eles têm esse valor por conta dessa condição dele. Você aceita comprar nessa situação? Eu aceito. Eu não estou entrando na questão do vício oculto, que pode acontecer, que daí não está previsto, ele vai ter o direito dele. Mas então, às vezes, existe uma necessidade, se a pessoa tomasse certas... precauções, ela reduziria, não estou dizendo que ela evitaria, mas ela reduziria em muito a dor de cabeça, né? Uma das coisas que vem surgindo também, até com a última alteração do Código de Processo Civil, e a gente teve ainda a felicidade de fazer um curso junto na Faculdade de Direito de Itu, né, de atualização. O novo código ele traz a figura dos métodos alternativos de solução de conflito, né? Que é uma forma de você desafogar o judiciário e tornar mais rápida a solução dos problemas. Até mediação aí. Mediação, arbitragem, tem uma série de outros métodos que você pode lançar mão. Mas é justamente porque... E a função do advogado hoje em dia, na minha concepção, não sei se o Dr. Newton concorda, é muitas vezes tentar mitigar ou resolver o problema sem a necessidade de você... Muitas vezes, e é um serviço difícil também, tão difícil quanto um processo, de você resolver o problema sem judicializar a questão, né? Faz parte da atividade do advogado esse tipo de coisa. Por quê? A gente está no estado que tem o maior volume de processo do Brasil. O estado de São Paulo, assim, tem um volume absurdo de processo.
até para o juizado especial civil, que teoricamente deveria ter um desenrolar mais rápido, né? Não é tão rápido quanto poderia, justamente por conta disso. Então a figura, a gente tem que aconselhar a pessoa no sentido de que ela trabalhe para evitar esse cenário, né? E como é que funciona isso? Aconselhando e falando, olha, conheça. O consumidor, ele é um sujeito de direitos. Pela forma como o Código de Defesa do Consumidor ele foi criado para ajudar a parte mais fraca da relação de consumo, que é o consumidor. Mas existe uma limitação para isso. Então, conheça a limitação e haja dentro do que diz a lei, que você com certeza não vai ter problemas, e se tiver, vai ser mínimo. Olha, aproveitando o gancho aqui, que muito bem disse o Dr. João, e já entrando na seara do direito do consumidor... Isso. Que é uma das dúvidas que as pessoas têm também quando oferecem a consultoria, a orientação, né, dentro da associação comercial. Sim. E olha, o pilar mestre do direito do consumidor chama-se informação. Eu ia falar isso. Então, quando o Dr. João fala, olha, aconselhe, mostre, ele está querendo resumidamente dizer, informe o consumidor. Você, fornecedor, tenha a precaução, tenha o cuidado de informar. Então, muitas vezes me perguntam assim, mas um estabelecimento comercial, ele pode se recusar, por exemplo, a aceitar cheque? E eu digo, pode, desde que ele tenha avisado de maneira clara, sem dúvida nenhuma, que ele não aceita cheque. Então, o que, por exemplo, não pode ocorrer, e a gente, hoje, com menos frequência, mas antigamente vimos com maior frequência, por exemplo, nos postos de gasolina, o consumidor parava, pedia para abastecer, muitas vezes enchia um tanque que estava vazio, e na hora de pagar, tirava o talão de cheque, ia pagar, e aí o frentista dizia, mas nós não aceitamos cheque. Aí já foi. E aí o consumidor falava, mas e agora? Vocês não me disseram isso. Não há nenhuma informação, não há nenhuma placa aqui dizendo que não aceita cheque. E como é que nós vamos fazer? E aí temos um problema. Se a informação tivesse precedido o fornecimento do produto ou do serviço, aquele impasse danoso para todo mundo não teria acontecido. Outra coisa que tem acontecido com muita frequência e que o fornecedor tem se colocado numa situação desfavorável é que nós temos hoje, ao nosso desfavor, infelizmente, um doutor chamado Dr. Google. Terrível. Então, tem o ChatGPT agora, que é um pouco pior. As inteligências artificiais, isso. então, que, né? E aí o que acontece? O consumidor, ele tem aquele problema específico. E ele vai lá no Dr. Google, faz lá o estudo, e ele chega lá no fornecedor, na loja, seja onde for, e apresenta uma série de argumentos que muitas vezes o fornecedor pensa, meu Deus do céu, eu estou danado, porque esse sujeito chegou aqui, dono de si, já armado, carregado e armado de informações que eu nem sei contra-argumentar. E muitas vezes o fornecedor acaba fazendo coisas que não está obrigado pelo Código de Defesa do Consumidor a fazer por medo, por receio de que aquele ato que foi já realizado é um ato ilegal ou que possa ser levado, por exemplo, às barras do judiciário para resolver uma questão às vezes pequena e que vai ter um custo alto. Então, por isso que é importante ter o aconselhamento, ter a assessoria de um advogado, de um profissional especializado. Eu tenho visto também com muita alegria muitas empresas preparando os seus departamentos, seja de marketing, que é aquele primeiro que faz a oferta dos produtos, para que, por exemplo, não coloque lá uma moto de grande cilindrada e ao lado coloque o preço de uma moto de pequena cilindrada. E aí quando o consumidor chega lá e fala assim, não, mas eu quero aquela moto que está no outdoor lá na avenida tal, com que esse eu passei preço aí. com aquele preço.
E aí o fornecedor diz, não é bem assim. Essa moto, ela custa 5 vezes mais do que esse preço que está lá. A gente colocou lá só para ilustrar. Então isso não existe. Não existe você chegar lá na lanchonete porque foi atraído pela propaganda da foto de um hambúrguer que é um gigante na foto e chega lá para comer um hambúrguer desse tamanho. Não há condições. É aquele petit four, né? Que come com os dedinhos. Não há condições, não é? Agora, propaganda enganosa, de certa forma. Exatamente. Não é enganosa mesmo. Ok, é enganosa, gente. Então a informação ela é fundamental. E quando o fornecedor ele se preocupa com isso, ele senta com o cliente e, nesse caso concreto, ele explica, olha, o carro tem 12 anos, na tabela ele vale 20 mil, eu estou lhe vendendo por 12 mil, 15 mil, 14 mil, por quê? Porque ele tem esses e essas manutenções ou produtos ou peças que precisam ser substituídas e eu não vou substituir. Por isso que eu estou vendendo mais barato. Você quer? Assina aqui. Assina aqui, pronto. Uma coisa de certa forma, uma coisa tão simples, né? Que vai evitar só que às vezes dá trabalho. Sim. Dá trabalho. Não, e ele não quer baixar o preço também. Ele quer vender num preço maior. Então, mas aí essa pessoa, né? O carro está na tabela por 20 mil. Eu estou lhe vendendo por 20 mil. E não lhe informo. Eu estou falando fornecedor, não estou falando relação de pessoa física com pessoa física que não está abrangida, protegida pelo Código de Defesa do Consumidor, né? Porque o Código de Defesa do Consumidor, é bom que se deixe claro, ele regula as relações jurídicas entre o fornecedor e o consumidor. Não, por exemplo, a pessoa física quer vender o carro dela diretamente, o Código do Consumidor não é colocado como baliza, mas sim o direito civil, que é uma outra história que não é hoje aqui motivo da nossa discussão. Então, se o fornecedor está vendendo o carro pelo preço da tabela ou um pouco menos e não diz ao consumidor que aquele produto, que aquele veículo apresenta várias possibilidades que podem amanhã suscitar dúvidas, pelo menos, desculpe, ele está trazendo para si uma responsabilidade muito grande e com certeza terá problemas. Uma coisa que eu também gostaria que ficasse aqui claro é que nós aqui não estamos a favor do consumidor ou a favor do fornecedor. Nós estamos aqui a favor de um bom entendimento da lei e que cada parte esteja ou conhecedora dos seus direitos e obrigações, ou, se não tem esta condição, que se assegure de ter um bom profissional ao seu lado para que possa fazer esse papel. Exatamente. O doutor João também citou a questão do vício de produto, que vocês começaram a falar, né, das questões de combinação, o produto tá isso. O que é o vício de produto? Que é quando ele não funciona, né? Depois de um tempo, isso? Você acabou de comprar, aí ele logo dá um problema. Antes de falar do vício, eu queria falar do seguinte. A gente estava falando de mito, o Dr. Newton começou falando de mito. Um outro mito muito comum é o direito de arrependimento. Em que momento que eu posso me arrepender de uma compra? É só para compra realizada fora do estabelecimento comercial. A pessoa entrou na sua loja, adquiriu um produto, comprou o produto, ele não pode exercer o direito de arrependimento. Está lá no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. Você pode se arrepender em caso de internet, por exemplo. Compras pela internet. Vendas feitas fora do estabelecimento. Vou dar um exemplo lá da minha época. Venda de enciclopédia Barça. Entendi. Né? Entendeu? De porta. Vendedor porta a porta. Okay. Então, assim, tudo que é realizado fora do estabelecimento. Aqui hoje, pela dinâmica das relações comerciais, pelo momento em que nós vivemos da história da humanidade, a gente fala de venda online. Quando você fala de venda fora do estabelecimento, você vai pensar imediatamente em vendas online. Eu não sei se eu posso falar os nomes aqui para fazer propaganda, mas esses grandes... Todas as plataformas. Todas as plataformas de venda.
Todas as plataformas online de venda. Sejam elas situadas no Brasil ou na China, né? Então, ou em qualquer lugar do mundo. Hoje em qualquer lugar do mundo. Agora, existe uma coisa importante também de se ressaltar, que é o seguinte: isso não deve ser confundido com a possibilidade que muitas vezes o fornecedor dá ao consumidor de trocar o produto em determinado tempo. Vamos exemplificar para as coisas ficarem mais claras. Vamos imaginar que você vai numa loja física de roupas femininas e compra um vestido. E você, como consumidora bem informada, sabe que ao estar fazendo uma aquisição de um produto dentro da loja física, você não tem o direito do chamado direito de arrependimento. Mas você sabe que a vendedora, na hora de lhe vender, de lhe seduzir, ela deu esse plus a você e disse: Larissa, leve esse vestido, mas se você não gostar, você pode trocar e não devolver. Ok. Desde que você não viole lacres, né? Você permaneça, deixe ele dentro de uma certa integridade, mas... Não tire etiqueta, né? Mas falando de direito... Mas é uma combinação aí, Mas falando de direito novamente, da onde que vem isso? Isso vem de uma das fontes do direito, que são os usos e costumes. Sim. Né? É costume, uma prática comercial. Em algumas situações você dar a possibilidade da pessoa fazer a troca do produto, desde que ela mantenha a integralidade do mesmo, que ela permita que esse produto ele seja comercializado, recomercializado dentro da atividade do empresário, né? Porque o empresário ele precisa da venda justamente para fazer a atividade dele girar. É dali que ele tira o sustento dele também. Sim. Então, né, vem dos usos e costumes. Então, assim, são fontes do direito, é uma prática do mercado que o mercado aceita. Sim. Né? E então a pessoa pode utilizar, mas realmente é o que o Dr. Newton falou, não se confunde. O direito de arrependimento ele tem uma aplicação específica. A possibilidade de troca, ela é uma questão de usos e costumes de cada negócio e depende do empresário fornecer ou não. Aquilo normalmente se fornece por quê? Porque todo mercado faz. Se eu deixo de fazer, eu já estou... Perco um cliente. Exatamente. Agora, E entra também nessa questão da combinação, né? De não onerar a justiça, vamos dizer assim. Você combina entre... E é como o doutor João falou, quando cliente. o fornecedor diz ao cliente: olha, você pode trocar em até 30 dias, desde que você respeite estas regras, o que ele está fazendo com o cliente? Um contrato. Sim. Não é? Então, estabeleceu-se naquele momento regras entre as duas partes que devem ser seguidas. Uma coisa importante que nós devemos ter em mente é: qual é a razão da existência desta regra do direito de arrependimento? Por que existe isso? Por que na loja física não existe isso e nas compras fora do estabelecimento existem isso? Posso chutar? Pode, claro. Posso. Na loja física você tem a forma de apalpar, de vestir, de experimentar, de sentir o tecido, né? Perfeito. Ver ao vivo, né? Sim. E na internet fica, às vezes, a foto, né? A cor. Foto engana, a gente exatamente. Sim, então, por exemplo... isso mesmo? Exatamente. Então, eu vou comprar esse copo aqui. Se eu estou lá na loja física, eu estou vendo o copo, estou vendo sentindo o tamanho, a textura. eu estou sentindo, eu estou imaginando ele lá na minha sala de jantar, como é que vai ficar em cima da minha mesa, junto com outros acessórios. Muitas vezes, na foto, na compra online, na compra feita através das plataformas digitais, por exemplo, eu vejo o mesmo copo e quando ele chega na minha casa, ele não é nada daquilo que me parecia. Esse negócio tá esquisito, fala. É de plástico, não era de... Acontece. Muitas vezes, eu pensei que era de cristal. Não estava escrito lá que era de cristal, mas eu pensei. E eu comprei porque eu queria copos de cristais na minha casa. E aí ele chega, ele é de vidro, ou é de plástico. E aí, então, não era aquilo que eu queria. Porque lá na loja física você pode perguntar. Não que na loja virtual muitas vezes você não pergunte, mas é que na loja física se pressupõe de maneira absoluta que o consumidor teve toda a oportunidade de ter
todas as dúvidas que tinha. Então ele pode perguntar, mas esse copo aqui é de cristal? Porque muitas vezes a pessoa não precisa, não é obrigada a ter a informação, o conhecimento do que o copo, o que é cristal, o que é vidro. Inclusive, esse é um dos benefícios das pessoas irem comprar em comércios físicos. Sim. Porque você pode experimentar, pode pegar o produto, né? Tem gente que não gosta de comprar na internet por conta disso. Sim, então, por exemplo, o fornecedor diz, olha, eu aceito troca. Entretanto, as trocas têm que ser feitas neste prazo, na mesma embalagem. Não tira a etiqueta. Eu só troco por outro número, maior ou menor. Porque muitas vezes está se comprando um produto que não é para si. É para uma outra pessoa, é um presente. E nós, muitas vezes, não temos o conhecimento ali do tamanho, do gosto da pessoa. Então, existem essas limitações. Agora, uma dica importante para o fornecedor... Anota aí, gente. É que na hora da venda, entregue ao consumidor as regras por escrito. Olha, eu fico muito feliz quando vou em alguma loja e na hora de finalizar a compra, o vendedor diz, olha, o senhor pode trocar. Entretanto, todas as regras estão aqui. Então, é isso. Lê junto com a pessoa, inclusive. E vai lá e grampeia junto com a nota ou junto com a etiqueta. Uma coisa simples, novamente. Então, aí, deu a informação. Deu toda a possibilidade da pessoa saber exatamente o que está acontecendo ali. Isso é muito importante. Obviamente que de todas as vertentes do direito que nós gostaríamos de abordar, a gente já abordou mais o direito do consumidor entre comércios, né? Pessoas jurídicas e pessoas físicas. E o que eu percebi, assim, de tudo que vocês falaram, é uma questão mesmo de combinação, de conversa, informação, obviamente, por parte também do consumidor e por parte aí do comerciante, e conversa com o seu cliente, né? De esclarecer quais são os critérios da sua loja dentro, claro, de questões que realmente façam sentido, né? Não sair fora desse contexto, mas conversar ali vão minimizar os problemas maiores e futuros. É aquela velha máxima, né? O que é combinado não é caro. Exatamente, eu também acho. Não é? Publicidade e transparência da informação são coisas que estão no Código de Defesa do Consumidor. Se você segue esse preceito, né, a chance de dar ruim é muito pequena. E eu não respondi a pergunta. Do vício do produto. A gente tá caminhando pro final, a gente já tá acabando. Já acabou o tempo. Então aqui, me mostrando umas plaquinhas. Vou contar depois quem é. Mas a gente tá com o tempo acabando. Mas, por favor, eu quero esclarecer a questão do vício. Porque depois... Vício pro direito do consumidor é toda circunstância que de alguma forma altere as características básicas do produto, serviço, e que torne impossível sua utilização ou prestação de uma forma adequada. Esses vícios, eles podem ser aparentes. Você bateu o olho, esse copo tem uma trinca. Entendi. Ou eles podem ser de difícil constatação. Eu comprei um sofá. E nesse sofá, lá num determinado pedaço da estrutura dele, tem algum tipo de falha de montagem ou de fadiga do produto que vai causar o colapso desse produto e vai quebrar. E eu não sei. Você só porque sabe eu não quando vejo. quebra. Exatamente. E o código, ele regula essas situações. Então, o vício de produto é assim. E o código, ele fala. Quando existe o vício, quais são as obrigações e o que pode ser feito, né, para o produto. Então, ele dá a possibilidade de você cancelar o negócio, de você ter um abatimento proporcional quando há a possibilidade de você utilizar, aquilo não vai tornar inutilizável o produto. Ele dá a possibilidade de você trocar o produto, né? Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele traz essa possibilidade de exercício. Para os vícios de difícil constatação, existe um prazo a partir do momento que o vício se manifesta para que o consumidor procure o estabelecimento, né? O Código de Defesa do Consumidor, ele vincula o fabricante, produtor, fornecedor, comerciante, né? E é importante que o comerciante, quando ele venda um produto, ele traga naquele produto todas as identificações do fabricante, para que o fabricante responda solidariamente por aquilo, se for o caso. Porque se ele não trouxer nenhuma identificação, o comerciante responde sozinho. Fica a dica.
Outra então, dica. Então é o que a gente estava falando, a necessidade de uma informação, a necessidade de você informar adequadamente, justamente para isso. Então, o que falta muitas vezes é o aconselhamento. Poxa, mas todo mundo faz, mas não é porque todo mundo faz o que está correto. Sim. Né? Então, antes de repetir, né, vá procurar a informação adequada. Código de defesa do consumidor é um assunto que, a gente for debater aqui, rende não sei quantos podcasts. E eu vou aproveitar e convidar todo mundo que nos acompanha hoje para que nos acompanhe nos próximos episódios aqui dessa longa temporada. E vou deixar aqui um gostinho de uma curiosidade, de uma informação extremamente importante. Nós vamos falar no próximo episódio sobre os prazos. Quais são os prazos de arrependimento? Quais são os prazos de troca? E vamos também contar uma coisa que pouca gente sabe, é como se contam os prazos. Porque, vamos imaginar, o prazo é de 30 dias, tudo bem. Mas a partir de que momento começa a contar? Isso é muito importante. Então, já aconteceu uma bolsa minha que estourou, aí deu 30 dias. Entrei em contato, 5 dias depois. Então, infelizmente, a gente não pode fazer nada. Por quê? Mas não era nem mau uso. Imagina, 1 mês de uso, a bolsa estourou inteira. Eu falei, não. Aí eu chamei uma amiga advogada. Fez o correto. Fez o correto. Eu faço? Ela, não, isso aqui tá errado. Aí a gente deu andamento, mas fui atrás da informação, né? Sim. Então fica aí esse gostinho de quero mais pro próximo. É isso aí. Quero agradecer a participação de vocês, mas antes de encerrar, vou falar da agenda da Associação Comercial, que tá bem recheada, gente. No final de maio, agora, dia 24 e 25 de maio, vai acontecer no Clube União Recreativa Campestre o maior evento de marketing digital da região. Tem muita gente legal, importante lá e vale a pena mesmo. São mais de 30 vou colocar mais de 30 profissionais aí que vão dar palestras e trazer muita informação da área do marketing, então não dá para perder. O nome é Seven Summit 2023, né, em parceria entre a Eduz e a Associação Comercial de Sorocaba, e aí eles criaram uma condição muito exclusiva que é válida para os empresários associados da entidade. Então entra lá no site para saber quais são esses benefícios que não dá para perder. Outra agenda importante é o Café da Manhã de Negócios, sempre na última quinta-feira do mês, dia 25 de maio, anota aí, tá? Logo a gente vai informar quem que vai palestrar lá. E também tem inscrições abertas para o Desenvolve Day, que é no dia todo, vai ser com o Marcelo Alciati, né? Com formação para gestores de vendas, quem não quer vender mais e melhor, né? Dia 30 de maio, final do mês, agora de maio. E também, no começo de junho, o Desenvolve Axo com a Tamara Carvalho sobre tráfego pago. Assunto também que é bastante puxado aí, né, para quem está na área de marketing, não tem muito conhecimento, é importante. Vai ser no dia 6 de junho, mas são 4 encontros aí. Então, entra no site acso.com.br, tem todas as informações lá sobre os valores, os dias e tudo mais, e as inscrições principalmente. Não perca. Agora sim, meninos, quero agradecer a participação de vocês. Uma pontinha só do que a gente tinha uma lista, gente, enorme de coisas aqui para falar, porque o direito, a falta de conhecimento do ser humano comum, né, traz realmente todas essas questões e também faz parte da prerrogativa aí do advogado, né, justamente estar ao lado do cidadão comum, né, para orientá-lo e realmente levar ele para o melhor caminho, de preferência preventiva. É a dica que fica de hoje, gente. Prevenção, estudo, informação é o melhor caminho. Com vocês, o microfone. Doutor. Bom, eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade. Eu acho que esse é um papo que não se encerra hoje. Com certeza nós vamos ter outras conversas. E nos colocar aqui à disposição do nosso associado para o que for necessário, necessitando de aconselhamento. É só ligar nos telefones que foram informados, né? Marcar um horário e a gente está lá à disposição. Muito obrigado. Doutor Hilton. Olha, Larissa, é uma alegria enorme estar aqui, porque neste dia e em tantos dias a associação tem cumprido seu papel fundamental, que é levar ao associado a capacitação, o conhecimento, o engrandecimento da classe, e nós só vamos conseguir isso através
de informação e de conhecimento. Perfeito. Então, a educação para nós é um pilar extremamente importante. E quando nós trazemos, através desses podcasts, as informações, isso nos enche de alegria. Eu quero não só agradecer a você, que é sempre muito gentil conosco, mas quero fazer um agradecimento especial aqui a toda a nossa diretoria, a todos os nossos diretores que voluntariamente estão dia a dia se dedicando para que a nossa entidade, que vocês sabem que é centenária, esse ano completamos 101 anos, seja cada vez melhor. E faço um agradecimento especial ao nosso presidente, Igor Duarte, que, para quem não sabe, é bacharel em Direito. Sim. Né? E que tem feito um trabalho extraordinário à frente da nossa entidade. E nós temos também aqui o privilégio de fazer parte dessa equipe e poder contribuir para que nós tenhamos cada dia um futuro melhor, não só para a entidade, mas também para os nossos associados. Maravilhoso, tenho certeza. A associação está brilhando. Eu falo que ajuda muito mesmo. Muitos empresários e comerciantes, prestadores de serviço, indústria, tem vários tipos de CNPJ aí, mas ajudam realmente muito todo mundo. Ficou uma questão para quem quiser saber mais sobre a consultoria aí, jurídica da Associação Comercial. Além do site, tudo tem um telefone, tá, gente? Vou falar 2 vezes, ó, 3331-1001. Então, 3331-1001, que também é o WhatsApp, então você pode agendar, né? Eu não sei como está funcionando a agenda, mas você agenda aí a consultoria para orientações, né? Para saber por onde você começa. E começa certo. É isso, né? Exatamente. Mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês. Lembrando, TV Axo pelo YouTube e também AxoCast, aí os podcasts, tudo que a gente coloca na TV, também vai em áudio, você pode ouvir aonde você estiver e quando você quiser. Ficamos por aqui neste episódio sobre questões jurídicas. Terão outros e a gente volta no próximo. Até mais. Tchau, tchau.